Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Julio Antônio Larrea Jiménez, do Departamento de Física Experimental do Instituto de Física da USP. Vamos a falar hoje na feira sobre as oportunidades que existem em nosso grupo de pesquisa, laboratório de matéria quântica em condições extremas. Né? O que fazemos? Fazemos um estudo da matéria quântica correlacionada perto de transições de fase quântica. E como a gente vê isso? Bom, você sabe que a matéria, por forma geral, pode ser simplesmente conduzida a uma transição de fase, como no caso da água, por exemplo, certo? Em uma certa temperatura crítica e uma pressão crítica, você vê a diferença desta fase evoluindo para líquido e gás. E essa fase, essa consistência de fase, pode terminar em lo que se chama um ponto crítico da água, certo? Ok? Mas imaginemos agora que esta temperatura começa simplesmente a tornar-se cada vez mais baixa até atingir o chamado zero absoluto. É aqui onde a gente encontra uma nova física, a física do mundo quântico. E isso é o que a gente tenta fazer, por exemplo, através da aplicação de condições extremas, como a pressão e o campo magnético. E a gente estuda todas as propriedades físicas em temperaturas extremamente baixas em torno de algum tipo de transição que aparece em simplesmente valores críticos destas condições extremas. Como que a gente faz isso? Bom, essa é uma boa pergunta para responder com meus alunos, por isso os convido. Vamos explorar? Oi pessoal, eu sou o Fernando, sou aluno de doutorado aqui também do FMEC e eu vou mostrar um pouco para vocês a minha área de pesquisa. O principal objetivo é estudar a correlação entre spin e elétrons nos materiais que eu vou estudar. E para estudar essa correlação, a gente precisa aplicar experimentos sob condições extremas, porque a gente está interessado em observar transições de fase e magnetismo quântico no meu material. Aqui, por exemplo, a gente tem um sistema que a gente utiliza para o resfriamento, a gente chama de displays. Então a gente usa uma bomba de vácuo para gerar vácuo dentro e depois a gente usa um criostato, que a gente possui sem hélio líquido, para diminuir a temperatura do sistema até cerca de 8 Kelvin, que é cerca de menos 260 graus Celsius. A temperatura é muito baixa. E para pressões extremas a gente utiliza as células de pressão, que a gente coloca a nossa amostra dentro e aplica pressões muito altas de até 20 kbar. Aí a gente utiliza o equipamento para fazer as medidas de, por exemplo, transporte elétrico, transporte térmico dos nossos materiais, e os equipamentos estão conectados com o computador. E aqui, por exemplo, tem os resultados da minha última medição da resistência da minha amostra em função da temperatura. E depois disso, o próximo passo vai ser fazer medidas essas mesmas medidas, repetir, com a aplicação de pressão. Essas aqui foram feitas à pressão ambiente. E agora a Ariela vai comentar um pouco mais com vocês sobre experimentos sobre pressões extremas. Olá gente, tudo bem? Eu sou a Ariela, aluna de doutorado aqui da FMEC, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha proposta de tese. O principal objetivo é entender como os spins e os orbitais dos elétrons se comportam coletivamente perto de uma transição de fase quântica e em função da anisotropia. Como anisotropia, a gente pode entender de forma geral que é a dependência que uma propriedade física tem em relação à direção a qual eu estou analisando. Esses estudos eles dão origem a uma nova área de pesquisa chamada matéria quântica topológica e que tem uma aplicação direta e muito interessante em espectrônica e informação quântica. Mas como medir a anisotropia de um material de uma propriedade física em condições extremas? Esse é um dos grandes desafios do meu projeto. Além de temperaturas baixíssimas, eu vou estar trabalhando com pressão alta. Bem, e aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Essa é uma amostra com a qual eu trabalho, que é anisotrópica. Ela está aqui, a real, mas ela é tão pequenininha que vocês não vão estar vendo. Ela tem mais ou menos um tamanho de 0,8 milímetros por 0,8 milímetros e ela, dependendo da direção com que ela aplica a corrente, ela vai apresentar valores, por exemplo, de resistividade diferentes. Para trabalhar sobre uma
amostra dessa sob pressão, então eu também preciso controlar a direção com qual eu estou aplicando essa pressão. E para isso eu uso uma célula como essa, que é uma célula de pressão uniaxial. Tem muitos detalhes que são importantes tomar cuidado, porque a gente tem que reduzir ao máximo o ruído eletrônico externo em nossas medições e trabalhar com formas de termalizar melhor os fios, termalizar melhor a amostra, para que o nosso experimento realmente obtenha dados confiáveis e de qualidade. É isso, gente! Oi, o meu nome é Rafael, eu sou aluno de Iniciação Científica na LQMEC, aqui no Instituto de Física da USP. Eu vou contar um pouco sobre o meu trabalho para vocês. Há ainda uma falta de métodos experimentais para realizar medidas em condições extremas para estudar estados quânticos exóticos em materiais. O meu projeto envolve criar um sistema para fabricar bobinas em miniatura para realizar medidas magnéticas além do estado da arte em matéria quântica correlacionada. Agora mesmo, nós estamos montando um dispositivo para fabricar essas bobinas lá no laboratório. Um dos meus trabalhos foi fazer um programa para realizar simulações do campo magnético produzido pela bobina para estudar a viabilidade desse sistema. Com isso, vou agora passar para minha colega Liliana, que também me ajudou neste projeto. Olá, eu sou a Liliana e estou cursando bacharelado no IFUSP. Um dos objetivos do meu projeto é encontrar um método que nos permita determinar e variar a pressão interna a uma célula de pressão com uma precisão menor que 1% da pressão aplicada. Parte dos nossos interesses nesse projeto consiste na desmistificação da natureza da transição de fase quântica e dizer se essas escalas de energia são suprimidas nessa transição de forma suave ou abrupta com a pressão. Para isso, utilizaremos uma célula de carga que nos permitirá identificar em tempo real a força que está sendo aplicada sobre a célula e assim relacionaremos ela com a sua pressão interna. Além disso, estou trabalhando em conjunto com os meus colegas em um programa em Python que monitora em tempo real pequenas variações de pressão. Assim, temos um controle acurado da pressão no interior da célula. Para verificar essas mudanças, mediremos simultaneamente a resistividade do chumbo e relacionamos a sua variação com a variação da pressão. Desse modo, podemos estimar com que precisão e para quais limites de pressão o nosso método é confiável. E aí, gente? Legal, né? E é muito desafiante o que os alunos fazem, certo? Medir propriedades físicas em condições extremas. Mas existe outro tipo, outra forma de também acceder a esse mundo quântico correlacionado. E isso é através da redução do tamanho do sistema e a dimensionalidade. É decir, imaginemos que você tem um sistema, né? Algum sistema de algum composto de alguns milímetros, e você agora vai reduzir a dimensão ou o tamanho deste sistema para algunos átomos, es decir, para algunos nanómetros, atingindo, né, esse mundo nanoscópico. E a partir deste novo composto sintetizado que produzimos no laboratório, vamos a poder estudar agora, certo, a nova transição de fase quântica que emerge e medir as propriedades físicas nesta região, certo, nestes novos compostos com dimensões nanoscópicas. E aqui podemos ver novos efeitos quânticos correlacionados ou actuando coletivamente. Como funciona isso? Como fazemos isso? Curioso, certo? Então me acompanhem agora. Vamos? Olá, sou o Cauê, tenho 23 anos de idade e sou aluno de doutorado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Meu principal objetivo em meu projeto de pesquisa é investigar como transições de fase quântica emergem de uma escala quase atômica. O entendimento do papel que o tamanho dos sistemas físicos possuem nas correlações quânticas coletivas nos permitirá uma nova plataforma para realizações de novos materiais quânticos funcionais, com aplicações em espintrônica e termoeletricidade. Para isso, tenho como desafio sintetizar uma liga metálica, o ferro-galho 3, com algumas substituições germânicas. A síntese desse material é muito complicada de se obter, dado que o seu diagrama de fase mostra um intervalo de miscibilidade muito estreito. Além disso, a síntese dessas amostras tem como objetivo minimizar a influência de desordem e de impurezas atômicas. Para superar o desafio, adotamos uma nova estratégia, com o uso correto da infraestrutura de preparação de amostras dos colaboradores do professor Julio Larrea, que nos permitiu produzir essa amostra aqui, nessa pinça de ferro-galho 3. E ela já está pronta para medir as propriedades físicas em função da temperatura, aqui no grupo LQMEC.
como mostra aqui nessa foto feita por microscopia, usando um estereoscópio. Como meus colegas já informaram, precisamos inferir as propriedades microestruturais e de estrutura atômica, usando técnicas de difração de raio-x e de espectroscopia Mossbauer, que meu colega explicará um pouco melhor logo a seguir. Oi, me chamo Luísa, sou estudante de Física e faço iniciação científica aqui no LQMEC. Eu trabalho com o Cauê na síntese das nossas amostras de ferro-galho 3. Depois de fundir o ferro e o galho juntos no forno arco-voltaico, como o Cauê mostrou anteriormente, ainda precisamos submeter a amostra a um tratamento térmico em 700 graus ou a um moinho de alta energia. Isso homogeneiza a estrutura cristalina e ajuda a remover qualquer excesso de galho que possa ter ficado na superfície da amostra. Depois disso, como podemos ter certeza de que sintetizamos o material puro? Para isso, levamos a amostra para o difatorômetro de raio-x, onde esses raios incidem no cristal, interagindo com a sua estrutura e formando um padrão de interferência, que podemos ver aqui. Com esses dados, eu uso o software FullProf para fazer o refinamento de Hirschfeld e obter uma investigação mais detalhada da microestrutura do material. Com isso, a gente pode finalmente prosseguir para as outras medidas de propriedades físicas em condições extremas. E vindo para o LQMEC, você pode fazer pesquisas tão interessantes quanto essas, e te vejo por aqui. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Henry, eu faço mestrado no LQMEC e o meu projeto tem como objetivo entender qual o papel da dimensionalidade na formação de estados topológicos quânticos, transições de fase quânticas e correlações spin-elétron. Para isso, eu tenho como desafio sintetizar ligas de ferro-galho 3 em forma de filmes finos. Esses filmes finos vão ter espessuras desde alguns nanômetros até algumas camadas atômicas. Então, essa tarefa requer o uso de equipamentos e técnicas muito sofisticadas. Por exemplo, essa máquina que eu tenho atrás de mim. Essa máquina ela é um sistema de sputteragem, ela usa uma técnica chamada sputtering, que basicamente acontece nessa câmara principal aqui, onde o seu material que você quer estudar, ele é evaporado e, através de eletroímãs, esse vapor do seu material é direcionado em outro material substrato, onde o seu filme fino vai ser crescido. E a gente pode fazer esse crescimento aqui. Então, pessoal, os filmes que eu vou crescer nesse laboratório que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou utilizar para medir propriedades térmicas. E para isso, eu e o grupo vamos desenvolver métodos de medida térmica que poucos laboratórios do mundo têm acesso. Mas, no mais é isso, muito obrigado. Eu vou deixar vocês o próximo integrante. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o Guilherme e eu faço iniciação científica aqui no LQMEC. Bom, eu acho que até agora vocês já devem ter entendido que nós estamos interessados em medir as propriedades físicas de materiais quânticos, né? Uma boa pergunta que vocês poderiam fazer então é: mas como que vocês fazem isso? Afinal, como vocês devem imaginar, não existe bem uma régua que a gente possa usar para medir essas propriedades diretamente. E essa é justamente a pergunta com a qual eu trabalho. Eu estudo alguns métodos de determinação das propriedades térmicas, como a condutividade térmica e a capacidade térmica desses materiais, que são as propriedades que nos permitem explorar fenômenos quânticos bastante interessantes que acontecem quando os materiais são submetidos a condições extremas de temperatura e campo magnético. Nós estamos interessados em montar uma plataforma que possibilite esses métodos mais sofisticados de medida, porque não é exatamente simples medir as propriedades térmicas de amostras de dimensões tão reduzidas quanto as nossas. Mas com o que esse trabalho se parece na prática? Bem, em geral, eu passo bastante tempo em frente ao computador escrevendo algoritmos através da linguagem de programação Python, que muitos de vocês devem conhecer. Isso é necessário para que nós possamos nos comunicar com os muitos equipamentos necessários para a realização das medidas, além de realizar simulações bem legais que nos ajudam a descobrir os melhores materiais e as melhores maneiras de realizar as medidas reais, a partir das quais podemos extrair os valores numéricos para as propriedades de interesse. Bem legal, né? E o que é mais legal é que vocês podem se envolver nesses temas quentes da ciência e fazer pesquisa desde a graduação, através de uma iniciação científica. Nós estamos esperando por vocês. E aí, gente, vocês gostaram? Esperamos por vocês!